E hoje vamos falar daquilo que é, do assunto dos mais importantes que nós temos na nossa sociedade. Vamos falar de crianças e vamos falar de educação. Olá! Bom dia, Lourdes. Muito obrigada por teres vindo aqui ter comigo neste dia maravilhoso. Está tudo bem? Tudo bem, Filipe. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Diretamente da Nazaré, neste dia chuvoso que está hoje. Obrigado por teres vindo aqui ao Gente que Ama a Gente. Hoje vamos falar de muitas coisas, mas duas delas, podemos começar já por aí, são coisas que... Não digo que me preocupam, diria pela positiva, que estamos a falar de educação e de crianças. Antes de começarmos, diz-me quem és tu, quem é a Lourdes? Então a Lourdes é mãe, é filha, é esposa, é educadora de infância e mais recentemente é coach infantil e juvenil. Ok, diz-me uma coisa, o que é que significa as três primeiras? Porque é que começaste por essas? Porque são as mais importantes, é a minha família. Ok, o que é que significa a família para ti? A família é a base, é a união, não é? É a raiz que nos segura. Desde quando, assim, se nós formos lá atrás, quando é que sentiste foi ser logo no secundário, quando é que sentiste esse gosto, mais do que gosto, esse interesse, dizias assim, um dia se calhar o que eu quero ser é qualquer coisa relacionada com as crianças. Ai, Filipe, vais-te surpreender tanto, nunca quis, nem nunca pensei sobre o assunto, acreditas? Eu vou-te dizer, eu queria ser médica veterinária. Ok. E infelizmente os meus pais não podiam pagar estudos porque esse curso tirava-se longe e eu tinha que ficar, tinha que ter uma casa, etc. E então não tinha essa hipótese. E eu soube, por portas e travessas, já não me recordo muito bem como, desculpa, que eu entrando para o exército, que eu consegui entrar na Academia Militar e tirar lá o curso. E eu fui. E eu voluntariei-me e estive lá 3 anos no exército e depois percebi que eu realmente poderia tirar lá o curso, mas para além dos 5 anos do curso teria que lá ficar mais 8, é lógico, não é? Sim. Eles oferecem o curso, mas tu não vais tirar o curso e vais-te embora. E então achei que não, que afinal não era isso. E depois surgiu um camarada meu que eu adorava do coração, tinha uma namorada que estava a tirar o curso de educadora de infância. E ele falou-me no curso e realmente eu sempre gostei de crianças, inclusive quando era garota ia ajudar na confraria da Nazaré, ia ajudar lá as senhoras a darem os lanches aos meninos e tudo mais. E eu disse, olha, se calhar até é uma coisa interessante. E foi assim, portanto eu nunca sonhei ser educadora de infância, nunca foi um sonho de criança. Então e depois começaste com que idade? O curso é de quanto tempo? O curso é de 4 anos, era licenciatura na altura ainda. Foi onde? Foi em Leiria. Portanto, acabei o 12º, depois tive 3 anos, no último ano já estava a estudar, portanto com 20 anos eu já fui para a universidade com 20, não fiz o percurso normal, 12º e universidade, não, fiz ali uma pausa e depois é que fui, com 20 anos já. Quando se tirou um curso de educadora de infância, é mesmo o nome que se chama? Educação de infância. Educação de infância, ok. Como é que entraste lá e como é que saíste de diferente de lá depois desse curso? Olha, eu quando entrei lá fui um bocadinho assim sem saber muito bem o que ia, não é? Naturalmente. É por isso mesmo. Fui sem saber o que ia. Tanto que eu tive, aliás, eu e muitas colegas, não é? A maioria não, éramos todas raparigas. E houve muitas que ao final do 2º ano, quando começámos a fazer estágios com crianças, desistiram, porque perceberam que não era aquilo que queriam. E eu, pelo contrário, percebi que afinal era mesmo aquilo que eu queria, não é? E foi muito giro depois perceber que realmente podia ter uma outra coisa na minha vida para além daquilo que eu pensei no início. Chegas logo à conclusão que quando sais da universidade que é isso que queres ser, ou passas aquele mesmo processo de eu tirei isto, mas na realidade ainda vou experimentar mais aquilo? Sais da universidade? Não, eu antes de sair já sabia que era aquilo que eu queria. Eu aí no meu 3º ano, depois no 4º ano confirmou-se, porque é quando fazemos mesmo estágio a sério e estamos lá todos os dias com eles. Sim. Aí no 3º ano eu já sabia que era aquilo que eu queria. E no 4º ano tive mais certeza ainda, não é isto que eu quero mesmo. E como é que começa a tua experiência profissional? Eu comecei por dar AECs. Eu mandei currículos, concorri, fiz o concurso nacional, mas é óbvio que eu não ia conseguir colocação. E comecei por dar AECs. No primeiro ano que surgiram as AECs, não havia AECs, e nesse primeiro ano eu comecei a fazer as AECs de música. De música? Música, eu dava música. E depois tive ali ainda uns 3 anos, talvez, 2, 3 anos ainda nas AECs.
E depois surgiu a oportunidade, eu mandava todos os anos currículos na mesma, porque trabalhava a Recibos Verdes, não é? E mandava na mesma currículos, e houve uma colega que me disse, olha, no sítio assim estão a precisar, vê lá se queres, e eu concorri, e depois elas escolheram, pronto, e eu saí, acabei de dar aulas na sexta-feira nas EX, e à segunda já estava lá. Até diz-me uma coisa, o que é uma educadora de infância? O que é ser educadora de infância? Olha, eu já tive várias definições para educadora de infância. Neste momento, a minha definição de educação de infância é alguém sensível às crianças, sensível às necessidades das crianças, é alguém que está ali para elas. Não porque temos as orientações curriculares, temos, é óbvio que sim, mas não é isso que me prende. Não é isso que me tira o sono. O que me tira o sono são os problemas deles, são as situações que para ninguém é problema, mas para eles é. E eu vejo-os como isso, vejo que eles estão sensíveis àquela situação e eu vou ajudar, vou orientá-los nessa situação. Ali a parte das emoções, muita gestão de emoção que eles não conseguem naturalmente, não é? E é muito por aí, é muito trabalhar a parte emocional, a parte do autoconhecimento, a parte da socialização, é muito por aí. Nós já vamos entrar mais vamos entrar a fundo nessa área. O que é que tu tens que ter, antes de entrarmos no mundo das crianças, o que é que tu tens que ter que noutras profissões não terias que ter para teres o trabalho que tens, ou a missão que tens? Noutras profissões. Ou o que é que tu tens que ser? Por exemplo, eu para ser músico tenho que ser criativo. Uhum. Não... É assim, nós na educação, ali onde eu estou a trabalhar pelo menos, nem todo lado é assim, eu sei, mas onde eu estou a trabalhar nós ali temos que ser tudo. Não é, então eu vou reformular. Mentalmente, enquanto educação... Posso ser educadora, não é? Claro. Agora fixaste-me aqui com a educação, agora fica com a palavra educação. Enquanto educadora de infância, mentalmente, o que é que tu sabes que tens que ter, que capacidades é que tu tens que ter, que noutra profissão não é assim tão exigente? Olha, eu tenho que ter muita persistência, tenho que ser muito persistente, tenho que ser muito resiliente, muito, e tenho que me sentir capaz. Que foi uma coisa que houve tempos que deixei de sentir, que era capaz, e isso é muito importante. Nós temos que nos sentir capazes de fazer aquilo que estamos a fazer. O que é que te leva a deixar, por algumas razões, quando tu dizes que houve tempos que deixaste, que achaste que não eras capaz, o que é que te leva a chegar a esses estados? Olha, o que me leva a chegar a esse estado foi situações em que eu tinha um grupo de crianças à minha frente e eu não estava a conseguir dar resposta às necessidades deles. Okay. Eu não conseguia não conseguia chegar-lhes. Eu já tinha usado as minhas estratégias todas e mais algumas. O grupo era de muitos rapazes, muitos deles líderes, e aquilo não corria nada bem. E eu dei por mim sem saber o que fazer mais. Já tinha usado as estratégias todas e nada corria bem. E foi nessa altura que eu me senti incapaz, que eu me senti desmotivada, que eu pensei em desistir e disse, afinal, isto não é para mim. E foi quando eu procurei depois alternativas e outras estratégias, e depois foi quando cheguei à descoberta do desenvolvimento pessoal e tudo mais. Quando é que isso ocorreu? Eu ia-te agora falar disso, assim, já vamos entrando. Isto ocorreu há cerca de 5 anos. Eu nessa altura estava mesmo a pensar em desistir, e há sempre anjos, não é? Quando nós estamos no caminho certo, aparecem-nos sempre uns anjinhos que nos dizem, calma, tu podes ir por aí, só precisas fazer diferente, né? E apareceram-me assim uns anjinhos e mostraram-me que realmente eu podia fazer diferente e que não era porque eu não estava a conseguir fazer diferente naquela altura que eu não era capaz, não é? E foi nessa altura que eu comecei a ler muitos livros de desenvolvimento pessoal, e depois que entrei na parte da parentalidade consciente, da psicologia positiva, da neurociência e depois no coaching, na parte final. Vamos por um a um. Primeiro que tudo, como é que são as crianças hoje? As crianças hoje são completamente diferentes do que é que eram, por exemplo, há 20 anos atrás. Sim. Não é? Neste momento temos uma geração de nativos digitais, não é? Que nasceram já a saber mexer nos computadores e nos telemóveis e tudo mais, e coisa que não acontecia. Não é? E infelizmente continuamos a acreditar que as crianças de hoje são iguais às crianças de há 30 e de há 40 anos atrás, não são nada, não é? São crianças muito mais disponíveis para dar opinião, gostam de dar opinião, gostam de saber porque é que estão a fazer determinadas coisas.
não é? E daí a educação tradicional não caber nestas crianças, não serve já não serve para estas crianças. E daí isto correr muitas vezes tão mal, não é? Porque as crianças de hoje em dia querem ser ouvidas, não é? Querem ser vistas, e antigamente não fazes porque eu estou-te a mandar e acabou, não tens nada a dar opinião, nem quer saber, nem perguntei, não é? E estás a chorar porquê? E se não te calas ainda apanhas e depois choras com razão, e esse tipo de discurso, não é? Que todos nós ouvimos provavelmente quando éramos garotos, não serve para estas crianças, porque eles depois revoltam-se, sentem injustiça, não é? Sentem medo, e não é isso que nós queremos, é colaboração e respeito. De qualquer forma, os adultos profissionais da matéria também nem todos, se calhar, estão preparados para essa nova realidade, ou estão já todos. Não é preciso entrar em muitos detalhes, não é? Na minha opinião, a maioria não está preparado. Ainda hoje tive mais um caso de uma mãe que foi lá e fartou-se de chorar porque onde o filho está assim assado e aconteceu, pronto. E sim, não há sensibilidade, há muitos professores, muitos educadores que estão à espera da reforma e estão à espera da reforma, normal, naturalmente, claro. Mas não se podem esquecer que enquanto eles estão à espera da reforma, há crianças para orientar. Então podemos aqui já identificar aqui duas questões, que é não só a questão dos miúdos que são diferentes, como muitos adultos, e com razão se não forem acompanhados, vão continuar iguais. Com certeza, né? Claro. Okay. E o Estado não estará também ainda muito sensível para estas questões, aí digo eu e afirmo que as coisas também não são do dia para a noite, apesar de que já se podia ter feito muitas coisas, e tu vais à procura de respostas, certo? Uhum. E para não desistires da coisa, e entras no desenvolvimento pessoal. O que é isso? Lourdes, de entrar no desenvolvimento pessoal, o que é isso? O desenvolvimento pessoal é entrar-nos cá dentro, não é? E aquilo custa um bocadinho, dói. Há sítios que aquilo dói mexer. Como é que foi o início dessa viagem? A nível prático. Eu vou dizer porquê, porque eu acho que hoje está tão banalizada esta questão do desenvolvimento pessoal, que para qualquer coisa nós dizemos que isso tens de ter mais desenvolvimento pessoal, e ler livros de desenvolvimento pessoal. E na realidade as duas palavras desenvolvimento pessoal é de facto das coisas mais importantes, mas tem que se saber do que é que se está a falar. E quando tu dizes que entras no desenvolvimento pessoal, nomeadamente... Entra em mim? Sim. Né? Entra em mim, entro nas minhas características que eu não sabia que tinha, entro nas minhas crenças que eu trago de criança e que me limitaram bastante, entro na minha responsabilidade pessoal, não é? Assumir que realmente eu estou aqui e aquilo que eu quero fazer, e sair daquele estado de vítima, que é tudo culpa dos outros e eu não tenho nada a ver com isso, não é? E identificar muito das minhas emoções, o que é que me leva a ter determinada emoção e como é que eu lido com isso, não é? Como é que eu lido com uma criança a tirar-me do sério, a querer testar os meus limites, não é? Como é que eu lido com isto? Como é que eu lido com o meu filho em casa ou com o meu marido quando eles estão, não é? E isto depois acabas por levar isto para a tua vida, lá está, desenvolvimento pessoal, porque tu levas isto para todo lado, levas isto para casa, levas isto para a escola, levas isto para o teu trabalho, levas isto para a tua família, para todo lado. E tu começas como? Começas com, além dos livros, entraste em algum tiveste alguma formação, como é que aconteceu o início? Aconteceu com o meu anjo. Okay. Conversávamos muito, ela mostrou-me muitas coisas que eu não conseguia ver até aí, e muitas conversas, e depois a formação que eu fiz foi na área do coaching, da programação neurolinguística, de inteligência emocional. Foi a pós-graduação que eu fiz nessa área, já depois de ter tido muitas conversas, ter lido muitos livros, ter mexido aqui muito dentro, foi por aí. A formação, uma coisa que às vezes costumo dizer, eu inscrevi na universidade, por acaso nunca contei esta história aqui, né? Inscrevi na universidade, entrei na universidade e nunca fui. Depois na altura desisti. E por causa da música, e nunca fiquei arrependido até ao dia de hoje. E hoje, quando penso em estudar, muitas vezes, por uma questão só mais de conhecimento, não por uma questão de emprego, nem nada disso, continuo a não encontrar na universidade um curso que eu gostasse de tirar. E foi por isso que estes cursos que eu tenho nesta área, teve que ser de outra forma, e noutras universidades, como tu sabes também. Onde é que entra aqui, como é que eu tenho de dizer isto de uma forma a que não tu, mas que as pessoas lá em casa entendam? Quando nós dizemos, se tu queres que as coisas mudem, muda tu.
nesta frase. Eu quero que comentes esta frase, que ela é tão importante que a maior parte é assustadoramente simples. Se queres que as coisas mudem, muda tu. É assustadoramente simples, mas não é fácil, não é? Não é nada fácil. Porquê? Porque tu, para mudar, tens que sair da tua zona de conforto, não é? E o problema está aí. Porque nós estamos acomodados ali à nossa vidinha, às nossas coisinhas, às nossas rotinas, e agora, de repente, se tu queres que os outros mudem, muda tu. Mas é muito mais fácil dizer que a culpa é do outro, não é? Porque é que não muda o outro e tenho que mudar eu, não é? Porque se eu mudar, o outro também vai mudar. Sim. A questão é esta, não é? Quando nós não podemos querer novos resultados se as ações são as mesmas. Não é? Se eu quero ter novos resultados, então eu tenho que agir de forma diferente. E o meu comportamento vai influenciar naturalmente o comportamento de todas as pessoas que estão à minha volta. Por isso é tão difícil. É muito difícil. Não é? Porque nós temos que entrar em nós e perceber, não, eu vou mudar. E como é que eu vou mudar? Não é? Para onde é que eu quero mudar? E perceberes tudo isto e depois efetivamente mudares é um caminho longo. E aliás, há coisas que eu continuo a fazer porque os hábitos estão enraizados, não é? São hábitos de anos e tu continuas a fazer. Portanto, nós não conseguimos mudar, lá está, de um dia para o outro. Leva muito tempo porque os hábitos estão lá. É. Todo esse conhecimento que tu vais adquirindo e que tu já adquiriste e que vais continuar certamente a adquirir, deu origem então a esse teu projeto não só de educador de infância, mas aqui uma espécie de programa, não sei se é assim que se poderá chamar, estamos a falar de coaching infantil e juvenil. Conta-me um bocadinho sobre isso. Isso consiste em quê? Olha, assim, o coaching, como tu sabes também, não é? O coaching tem muito a ver com objetivos, com trabalhar objetivos. E o método Core Kids Coaching e Core Teen Coaching que eu acabei por tirar depois do coaching para adultos, não é? Percebi que é isto que eu quero, mas agora para crianças, não é? E depois eu descobri mesmo essa parte das crianças e dos jovens, tem muito a ver com ajudá-los, orientá-los e depois eles chegarem aos objetivos que eles querem. Sim. E às vezes é muito difícil, por exemplo, em sessão, os pais entenderem que nós estamos a trabalhar aquele objetivo, porque eles querem que eles mudem tudo, não é? E não pode ser. Nós vamos trabalhar aquele objetivo, é para ele que nós vamos criar novas ações para obtermos realmente novos resultados naqueles objetivos. E depois tens ferramentas lúdicas, são comprovadas cientificamente, o método está baseado em diversas ciências, desenvolvimento infantil, psicologia positiva, a parte da neurociência, portanto tem uma série de ciências que comprovam os métodos e as técnicas que são utilizadas, e depois fazemos sessões que são sequenciais e trabalhamos esses objetivos juntamente com a família, sempre com a família. Nunca só as crianças? Nós trabalhamos em sessões com as crianças e com só as crianças e só os adolescentes, mas há sempre sessões em que a família está envolvida. Porquê? Porque a criança está dentro de um sistema familiar. Não é? E todo o sistema, a criança vai influenciar, ou o adolescente vai influenciar todo o sistema familiar, assim como o sistema familiar vai influenciar a criança e o adolescente. Por isso tem que ser sempre um trabalho em conjunto. E as crianças chegam a ti, é só do teu... Da escola onde tu trabalhas? Não, os processos que eu fiz de coaching só fiz de uma criança com quem eu trabalhava. Okay. Todas as outras são pessoas algumas que me conhecem, da Nazaré. Chegam a ti porque sim. Exato, porque vêm as publicações e tudo mais e chegam a mim, e outras que eu não conheço. Também já cheguei a ter pessoas que eu não conheço e que me procuraram e que fizemos as sessões. Agora, estamos a falar em sessões, e eu por acaso ia te perguntar isso, também há sempre muita confusão quando falo com algumas pessoas sobre esta questão, porque podem chegar ao pé e dizer, olha, eu tenho esta questão, como já aconteceu comigo, tenho isto e aquilo, e as pessoas querem tudo para ontem, e querem um dia, e querem que aquilo... andamos todos a errar há 50 anos, não é? E depois queremos resolver porquê sessões, quantas sessões, e até que ponto isso é importante no processo. Olha, assim, nós temos sessões que estão já organizadas. Portanto, no processo de infantil, por exemplo, eu posso fazer sessões parentais com pais de crianças de todas as idades, dos 2 anos aos 18 anos. São sessões parentais, e eu em 6, 7 sessões consigo... Ainda não houve nenhuma situação em que eu não conseguisse alcançar os pais, não foi? Os pais alcançarem o objetivo que estava proposto. 5, 6 sessões, mais ou menos. Nós aqui acabamos por empoderar os pais para serem eles os coaches dos filhos. Acabamos por lhes dar ferramentas e eles depois conseguem aplicar as técnicas que nós temos com as crianças. Isto mais em crianças mais pequeninas, não é? A partir dos 8 anos, por exemplo, até aos 13,
Eu faço 10 sessões em que faço com crianças, só com as crianças, e outras sessões com a criança e a família, e outras sessões só com a família. Sim. 10 sessões. E os adolescentes são 12 sessões, em que o adolescente está sempre presente, sempre, em todas as sessões ele está, e há sessões em que os pais estão, e há outras em que eu estou sozinha com eles. E o que é o mais difícil enquanto coach de um jovem? Para ti. Não é para ele. Sim. Para mim tem a ver com... Eu acho que tanto num como noutro, a dificuldade maior que eu sinto é as famílias perceberem que as crianças têm que estar com vontade, têm que estar disponíveis porque a maior mudança é deles. Não é? E portanto não basta ao pai levar lá a criança quase à força e dizer não, ele tem que mudar isto e tem que mudar aquilo e tem que não sei o quê. Não, se a criança não quiser não vale a pena. Não é? Nós podemos ter esse tipo de conversa, podemos tentar perceber para que é que ele tem que ter essa mudança, qual é que é a importância dessa mudança para ele e para a família, naturalmente, mas se a criança ou o adolescente não estiverem motivados não há muito que eu possa fazer, não é? 80% do processo é deles, não é meu. Eu tenho ali 20% em que eu oriento a cena, não é? Tudo o resto tem que ser eles, as ações têm que ser eles para terem eles os resultados que desejam. O que é que tu achas ou para onde é que tu achas que nós caminhamos se esta mudança na educação das crianças não acontecer de uma forma mais, não sei se é rápida, se é intensa, não sei se é mais importante a velocidade, se a intensidade. Para onde é que estão a caminhar as crianças deste nosso Portugal? Nós temos visto, infelizmente, não é? Infelizmente temos visto, vê-se muito aí nas redes sociais, crianças a desaparecerem e depois aparecem mortas, suicidaram-se, crianças com depressões enormes, crianças com depressão, só o facto de eu dizer isto, crianças com depressão, toda a gente devia pôr a mão na consciência e pensar, mas o que é que nós andamos a fazer às crianças para crianças estarem com depressões? Como é que é possível crianças estarem com depressões? Não é? A adolescência nós sabemos que é aquela fase doida, hormonas andam doidas, eles querem fazer parte dos grupos e fazem às vezes maluquices só para isso, não é? E às vezes sim, há uns rituais manhosos que eles têm lá nos grupos e tudo mais, e sim, até se pode compreender que haja ali uma coisa ou outra que não seja certa, mas que eles fizeram e podem depois andar a bater mal com isso, não é? Tipo bullying, esse tipo de situações cada vez também está mais em voga. Mas crianças com depressão, os psicólogos nunca foram tão solicitados como agora. Não é? Qualquer coisa que uma criança faz, tem que ir para o psicólogo. Não é a criança que tem que ir para o psicólogo, é o adulto que está a mandar a criança ir para o psicólogo. Não é? Porque esse adulto é que não está a saber lidar com aquela criança, não está a saber responder às necessidades daquela criança. E estamos aqui a encharcar crianças com Ritalina, quando na maioria dos casos não é preciso Ritalina, é preciso atenção, é preciso tempo, é preciso presença. E não há. Muitas das vezes, infelizmente, não há. Eu percebo, há toda uma dinâmica familiar, o pai e a mãe têm que trabalhar mais do que as horas que deviam. Eu sei disso tudo, é preciso pagar as contas, eu sei disso tudo, sim. Mas há momentos que nós podemos dedicar aos nossos filhos, em vez de estarmos agarrados aos telemóveis, não é? E depois, ele está sempre agarrado ao telemóvel, depois, claro, eles aprendem pelo exemplo. Não é? Se eles veem que a mãe, que o pai estão sempre agarrados ao telemóvel, no computador, a ver televisão, etc., é óbvio que eles vão fazer igual, porque é isso que eles estão a ser habituados a ver. E é isso que eles fazem igual. Portanto, é para aí que as nossas crianças estão a caminhar. Para depressões, crianças apáticas ou crianças hiperativas, que é o que chamam agora as crianças mais agitadas, que precisam de atenção. Elas não precisam não são hiperativas, elas precisam de atenção, precisam de alguém que lhes dê atenção e que olhe para elas e que as ouça e que as vejam como elas são. E não um bonequinho que vai filmar coisas giras e danças malucas do TikTok, a abanarem-se todos por todo lado, crianças com 4 e 5 anos, para depois mostrarem aos outros que o filho sabe dançar tão bem e que o filho sabe não sei o que tão bem. Não é? Quando na realidade, depois o que eles precisam não têm. Desculpa, enervei-me um bocadinho agora. Não tens nada que me pedir desculpa. Trabalhos de casa. TPC. Eu não sou a favor dos trabalhos de casa. Mudamos agora aqui deste assunto. Não sou. Vou dizer porque é que não sou. Porque a escola já é suficiente para as crianças. Não é para as crianças estarem na escola sem atenção e depois estarem em casa também sem atenção. Mas eu penso que hoje os trabalhos de casa
não ocupam a prioridade da criança, mas também não é deixar elas de fazer trabalhos de casa para estarem nos tais telefones 24 horas por dia, claro. Mas para nós desenvolvermos as crianças noutras matérias, que não temos tempo na escola, eu não gosto de trabalhos de casa. O que é que tu achas dos TPCs? Sim, eu também não sou muito apologista disso. E mais ainda, quando as crianças que não conseguem fazer na escola, para além dos trabalhos de casa, ainda levam as fichas que não fizeram na escola. E depois eu pergunto, as crianças estão 5 horas, não é? Sentadas a fazerem o que têm a fazer, umas fazem, outras não, naturalmente. Têm 20 minutos de intervalo, têm 1h30 de almoço, não é? Portanto, almoçam a correr para brincarem ali um bocadinho e depois saem da escola às 5h30, não é? Saem da escola às 5h30, têm a natação, ou têm o futebol, ou têm a guitarra, ou têm não sei o quê. Depois ainda têm explicações a seguir a isso, chegam a casa às 8 da noite. É para fazer o quê? Jantar, tomar banho, muitos deles fazerem birras gigantescas porque já não têm capacidade Claro. para conseguir ainda lidar com mais coisas e mais pressas e mais pressões, e vão para a cama. Ou seja, que tempo é que estas crianças têm para brincar e para espairecer? Não é? As crianças não são robôs que nós ligamos a ficha, agora vais para esta atividade, agora vais para aquela, agora vais para a outra, e cala-te, agora desliga o botão porque não podes falar, e agora não podes estar a fazer barulho, tens de estar concentrado. As crianças não conseguem estar concentradas tantas horas seguidas, elas têm que explodir para estar em algum sítio, não é? E se chegam a casa às 8 da noite é mesmo ali que vai, é onde dá, porque ali não sentem pelo menos tanta pressão como nos outros sítios. E isto é tudo importante, a música é importante, a natação é importante, o futebol é importante, tudo isso é importante. Mas mais importante que isso é a presença dos pais, não é? E depois ao fim de semana encharcam-nos, vamos ao parque, vamos ao jardim, vamos ao não sei quê, vamos ao não sei quanto, quando a criança só quer um bocadinho de atenção dos pais. Não é preciso tantas atividades, não é? E ainda mais se juntarmos a isto os trabalhos de casa. Quando é que eles fazem os trabalhos de casa? Não é? Se ainda para além disto tudo tiverem trabalhos de casa, a que horas é que estas crianças se deitam? Não é? Portanto, eu acho que trabalhos de casa... Pá, eu sei que o primeiro ano é muito exigente, não é? No primeiro ano é muito exigente. Agora, eu seria a favor de trabalhos de casa se o método de trabalho da escola fosse diferente. Claro, claro. Percebes? Se as crianças na escola tivessem mais liberdade para fazerem outro tipo de atividades, sem serem estar sentados numa mesa, o professor à frente, eles todos direitinhos a olhar para ele, não é? Se houvesse aqui dinâmicas diferentes na escola, se calhar eu aí até era apologista de trabalhos de casa. Claro. Agora, a partir do momento em que a criança está sentada um dia inteiro e já tem que estar ali naquele contexto a fazer aquilo que tem que fazer, não é? Os trabalhos de casa são situações que é mais um motivo de tensão, é mais um motivo de preocupação. Apesar de eu entender que no primeiro ano, sim, é muito difícil, há muita coisa para fazer, há muita coisa para trabalhar, os currículos têm que ser adaptados. E isto é uma mudança muito grande, tem que haver na educação, mas que é preciso alguém lá em cima ter vontade de fazer. De fazer. E as emoções, como é que se pode trabalhar? Eu vou-te contar uma coisa que há dias via, não muito em detalhe, que nem eu sei, fiquei tão abismado, que vinha no carro com o meu filho e tínhamos acabado de vir, não sei se eu tinha acabado de vir de uma formação qualquer coisa, que eu lhe perguntei se ele sabia quantas emoções é que existiam. E ele depois diz-me aquilo tudo de trás para a frente e frente para trás, e que eu fiquei, isto já foi há uns 3 anos ou 4, ele tinha para aí 7 ou 8 anos, e ele tinha-me dito que tinha visto um filme emocionalmente, se calhar era esse, né? Emocionalmente, né? Eu acho que era esse, é aquele onde os bonequinhos são as emoções. Ainda se chama emocionalmente. Pois não. A gente já se vai lembrar e depois sim, a gente já se lembra. Mas é esse. E então ele diz que viu aquilo divertidamente. A nossa produtora está cá, não falha nada. Divertidamente. E eu fiquei ali, que ele disse, alegria, o nojo. Mas como é que tu sabes isso? Porque vimos o filme. Ou seja, hoje nas escolas, estamos ou não estamos a fazer alguma coisa em relação a trabalhar as crianças para conhecerem e saberem lidar com as emoções? Pelo teu conhecimento. Eu acredito que está a ser feita alguma coisa. Sim. Agora, se me perguntar assim, é suficiente? Não. Porque lá está, há muita gente, há muitos professores, há muitos educadores que não têm esse conhecimento, não é? Que não tiveram esse tipo de formação, que não têm esse tipo de formação e que não sabem que o podem fazer e como o devem fazer. E é muito simples. É muito simples. Eu trabalho as emoções com os meus meninos todos os dias. Todos os dias. Como é que fazes? Em situações de conflitos, geralmente. Há sempre muitos conflitos na sala, não é? E em todos os conflitos eu trabalho as emoções com eles. Isto é a parte do dia-a-dia, não é?
Depois há livros, histórias, cada vez existem mais histórias agora relacionadas com as emoções. Há jogos que nós podemos fazer com eles, perguntas que nós lhes podemos fazer, exploração de dados com expressões faciais. Eu aqui há tempos fiz um dado com emojis para eles perceberem as emoções. E depois dos dados eles conhecerem as emoções, fiz um dado para cada um. Ou seja, eu sentei-os numa cara e disse, agora fazes a cara de zangado, agora fazes a cara não sei o quê. E eles fizeram, eu tirei foto e depois construí o dado com as fotografias deles para eles levarem para casa, para os pais também trabalharem as emoções em casa com eles. Portanto, são atividades simples, podem fazer expressões faciais do que é isso, como é que o nosso corpo se sente quando está com raiva, o que é que o nosso corpo faz quando está com raiva, e eles também saberem identificar as sensações do corpo quando têm aquela emoção, e o que é que vai acontecer quando eu sinto aquilo, o que é que eu geralmente faço quando eu sinto aquilo, não é? Quando eu tenho raiva, os meus punhos cerram, o meu corpo fica tenso, a minha cara fecha, não é? E o que é que eu faço a seguir? Geralmente bato. Ok, então se calhar quando eu estiver a sentir isto eu vou tentar fazer alguma coisa para controlar, não é? E eu pergunto aos meus meninos e eles dizem, não, se calhar é melhor respirar fundo. Porquê? Isto não é sorte. Há quem me diga, tens sorte com os teus meninos. Eu não tenho sorte, eu trabalho com eles. Não é? Isto é trabalho. Eles não nasceram com isto ensinado. Não é? Tenho sorte de alguns pais também de darem muita atenção a isto e também trabalharem isso em casa com eles. Mas muito de histórias, muito de jogos, este tipo de situações de fazerem expressões faciais, fizemos também com plasticina, por exemplo, eles construírem a boca zangada, a boca triste, a boca feliz, sei lá, o nojo, que eles também já identificam, não é? O que é que o nosso corpo faz quando sentimos nojo, como é que é a expressão facial, quando é que nós sentimos nojo, não é? Por exemplo, quando algum amigo está zangado, o que é que tu podes fazer para ajudar o amigo? Ou quando o amigo está triste, o que é que tu podes fazer quando o amigo está triste? Não é? E eles vão respondendo o que é que eles podem fazer. E depois nós colocamos isso na prática. Quando há os conflitos, não é? Ok, o que é que aconteceu? Ouvir sempre as duas partes, que há muita situação em que isto não acontece. Temos que ouvir sempre as duas partes da história, porque uma história tem sempre dois lados, não é? Não é só ouvir o primeiro e agora vais de castigo. Para já os castigos não resultam, não é? E depois, não ouvir a outra parte, o que é que a criança vai sentir? Injustiça. Ainda mais se ela não for culpada para ir de castigo. Não é? Portanto, trabalhar no dia-a-dia. Ok, o amigo está... O que é que achas que o amigo sentiu quando tu fizeste isso? Ele ficou triste. Ok, tu queres fazer alguma coisa em relação a isso? Eu vou-lhe dar um abraço. Bom, então, vai lá dar-lhe um abraço. O amigo não quis. Ok, porque é que será que ele não quis? Porque ele ainda está zangado comigo. E tu queres fazer alguma coisa em relação a isso? Não é? E depois esperar pelas respostas. É óbvio que eles ao início não tinham estas, eles têm 4, 5, 6 anos, não é? Ao início não tinham estas respostas. Eu fui sugerindo ao início e eles agora já perceberam que há coisas que funcionam, há coisas que não funcionam e eles vão por partes. Não é? Há vezes que se esquecem, naturalmente que claro, sim. Claro. Mas eu estou lá para relembrar outra vez. Não é? E vamos fazendo isso. É todos os dias, eles não fazem isto de um dia para o outro. Naturalmente que não. Diz-me uma coisa, podes beber água se quiseres, Lourdes, tens aí, água podes beber. Obrigada. Agora há Lourdes e não as crianças. O teu futuro passa apenas por desenvolveres essa, além da educadora que és, essa parte mais profissional que não diz diretamente, diz-me, tu percebes, não é? Ou seja, não és obrigada a fazer isso no teu local de trabalho. Tu pretendes continuar apenas a desempenhar essas funções ali na escola, ou tens algum sonho que vá mais para além do que essa parte de coaching infantil e juvenil apenas em local de escola? É assim, aquilo que eu faço ali com os meus meninos realiza-me. Eu sinto-me realizada a fazer aquilo que faço. É óbvio que a minha missão vai muito para além da minha escola. Não é? Eu gostava muito de poder ajudar outros profissionais, outros educadores, outros professores, outros pais que estão muito perdidos. Eu sinto que os pais estão muito perdidos. Mas depois, quando há alguma formação, alguma coisa, eles também não vão porque têm medo. Será que vão julgar aquilo que eu fiz? Será que eu não estou a fazer bem? Será que... Não é? E acabam por ter algum receio. Nós fizemos agora uma semana passada na associação e de 113 pais tivemos lá 7. Não é? Portanto, eu sinto que eles estão perdidos, muitas vezes pedem conselhos, mas depois quando chega a hora de lá estar, de fazer a mudança, não é? De fazer alguma coisa para mudar, a zona de conforto é mais fácil. Não é? Portanto, eu gostava muito, sim, de atuar com pais, com profissionais de educação, para também eles perceberem que podem fazer diferente, porque eu percebo que a educação hoje em dia não é fácil para nenhum professor.
não é? E quando eles não conseguem lidar com estas especificidades desta geração, torna-se pior ainda, torna-se mais difícil ainda, não é? E nós andamos a lutar sempre com o mesmo. Andamos a lutar sempre com o mesmo e da mesma forma. Não há resultados, mas nós continuamos a bater na mesma tecla. Não há resultados e nós fazemos igual. E não resulta, não vai resultar. E ficam cada vez mais desmotivados, não têm vontade de ir dar aulas. Os miúdos, por sua vez, percebem isto e também não têm vontade de ir à escola. E, portanto, isto é um ciclo vicioso que podia mudar, simplesmente podia mudar. Muito bem. Então, satisfeitíssima com a profissão de educadora de infância, o que é um espetáculo, não é? Tenho uma reclamação a fazer, que não tinha dito em idade a Jocelyn, que é, ninguém diz que esta rapariga é da Nazaré. Não é? Como ninguém diz que eu sou de Peniche, pela voz. Porque ela fala aqui um 0% de sotaque Nazaré. E eu aqui desejando que ela se libertasse das amarras. E afinal não. Ninguém diz que a rapariga é da Nazaré, diz que ela é de Lisboa. Nunca falaste de Nazaré. Falo, sim senhora. Aliás, se tu quiseres é já assim. Mas olha, vou-te contar uma coisa, sabe por causa disso do Nazareno. Eu quando falo ao telefone com alguém, as minhas colegas dizem que ela transforma-se. Quando eu vou ao telefone e falar com alguém da minha casa, né, ela diz, ela transforma-se. Porque eu estou a falar com elas normalmente, né? E depois falo com alguém da Nazaré e a minha voz muda completamente. E elas dizem, pronto, aí está a Nazarena. Olha, como é que tu és emocionalmente? Eu sou muito chorona. Chorona? Sou muito sensível. Sabes, aos problemas dos outros. Sim. Faz-me pensar muito. Eu sou muito empática, eu acho. Sim. Às vezes a gente diz isto de nós próprios, não é? Mas eu acho que sim. Eu acho que consigo colocar-me no lugar dos outros e mais do que fazer aquilo que eu gostava que fizessem por mim, é tentar fazer aquilo que aquela pessoa naquele momento precisa, sabes? Sim. E eu tento fazer isso. Nem sempre consigo, naturalmente, mas tento fazer isso. Sou prática, sou despachada, não gosto de cá estar a engonhar com as coisas. É para fazer, não sou perfeccionista, nada perfeccionista. Gosto de fazer as coisas bem, naturalmente, mas não sou daquelas pessoas que estão há muito tempo a fazer a mesma coisa só porque falta ali um detalhezinho ou isto ou aquilo, que no fundo, na parte funcional da cena não faz diferença nenhuma, não é? Pronto, sou muito assim. Mais sou amiga e sou leal, acho. Tens a certeza? Acho que sim. Tenho a certeza que sim. O que é que nós precisamos? Agora vamos entrar aqui numa parte um bocadinho mais, não é abstrata, mas é mais numa de filosofar. Uhum. O que é que se poderia fazer de uma forma prática a curto prazo para que alguma coisa efetivamente comece a mudar com esta abordagem que nós temos no ensino, não só nas escolas, com as crianças? O que é que nós poderíamos fazer de atividades práticas, não sei se queres falar de políticas práticas, o que seja, tu percebes a questão, o que é que dizes? Olha, se fosse eu que mandasse, isto poderia ser assim assado ou cozido. Uma ou duas coisinhas que tu achas que não se faz e que não era assim tão difícil. Olha, eu acho que, por exemplo, se não quisermos atuar na educação de infância, que é cedo, é moroso, porque as crianças estão ainda numa fase de se conhecerem elas próprias, não é que os adolescentes não estejam, mas as crianças, em termos de desenvolvimento cerebral, aquilo está tudo ainda muito atrofiado, não é? A parte emocional está completamente desenvolvida em termos de reação, não é? Mas a parte cognitiva, a parte do córtex pré-frontal está muito ainda, falta muito para desenvolver. E se quiséssemos apostar mais na parte da adolescência, que se calhar seria a parte que se via mais resultados a curto prazo, não é? Estás a falar a curto prazo. Seria apostar aqui na parte dos adolescentes, em cursos profissionais, por exemplo. No ensino regular também, ali no secundário. Depois na universidade. Acho que era obrigatório haver disciplinas. Não sei se pode ser ou não, isto sou eu aqui agora a pensar, não é? Sim, é isso. Nós queremos brainstorming aí a bombar. Disciplinas de inteligência emocional ou de programação neurolinguística, sei lá, de coaching, para haver ali um autoconhecimento mais, percebes? Para haver ali mais responsabilidade pessoal e não levarem aquela coisa do eu sou vítima da sociedade e eu só não faço porque os outros não me deixam fazer. Não, tu não fazes porque não queres, acabou. Se tu quiseres fazer, fazes.
Não é? Agora tens é que te definir que vais fazer. E vais, não é? Eu vou fazer e depois sento-me no sofá. Ou eu vou pensar positivo, há muita aquela coisa da positividade. Não, não temos que pensar positivo. Ok, pensa positivo e senta-te no sofá que vai acontecer o que tu queres. Não vai, não é? As pessoas têm que fazer, têm que se mexer. E eu acho que era muito por aqui. Entrar na parte dos cursos profissionais para dar assim uma parte mais rápida, não é? E mudanças na sociedade. Porque eu acho que nós, ao entrarmos nas escolas, este tipo de mentalidade, entrar nas escolas, os pais é óbvio que vão atrás. Eu tenho pais que me vêm dizer, Lourdes, ela fez isto e disse isto assim, mas isto, onde é que ela ouviu? Onde é que ela viu assim? Ela ouviu aqui, não é? Do género, a mãe e o pai estão a discutir e ela vai dizer, mãe, tem calma, respira fundo. Eu nunca lhe disse isto, assim, pois não, mas digo-lhes eu. Não é? E eles fazerem isso, ou seja, eles conseguem, eles aprendem que aquilo pode ser aplicado noutras situações, não é? E tendo crianças a fazer isto, é óbvio que os adolescentes conseguem fazer isto por eles próprios, não é? E isto vai ter depois repercussões a nível de tolerância uns com os outros, aceitação, não é? Um adolescente que consiga perceber que a diferença é uma coisa benéfica para a sociedade e não o contrário, não é? Porque às vezes o diferente é aquele que é marginalizado. É aquele que é posto de lado, é aquele que sofre de bullying, não é? E nós percebermos que a diferença ajuda-nos, se todos pensarmos da mesma forma, continua tudo na mesma, não é? Agora só vai pessoas a pensar diferente, ou espera lá que se calhar se a gente for por esse lado a coisa até corre melhor. Portanto, as pessoas têm que perceber que a diferença é que faz evoluir a sociedade, não é o ser igual. Claro. E se os adolescentes perceberem isto, se as crianças perceberem isto, a mudança a curto prazo, que nunca vai acontecer a curto prazo, mas a mais curto prazo possível, vai acontecer. E qual é o teu maior sonho profissional? O meu maior sonho profissional era ter... Não te afastes muito do micro. Ou chega ao micro, ou podes fazer assim ao micro se Não, quiseres. tá bom. É que tens uma voz tão linda que se ela se perde assim... Muito obrigada. O meu sonho profissional era conseguir entrar nas escolas e conseguir fazer a diferença em algumas escolas. Era esse o meu sonho, era as pessoas passarem por mim e dizerem, pá, aquilo que tu fizeste lá foi mesmo fixe e fez a diferença nas minhas aulas, fez a diferença nas minhas crianças. Como é que podes começar a realizar esse sonho? Eu já comecei a pensar nisso. Eu já comecei a pensar nisso. Aliás, o curso, a formação que eu fiz do coaching infantil, sim, tem um programa para escolas. Okay. Portanto, eu tenho ferramentas para aplicar em escolas. E eu já pensei nisso efetivamente. E, entretanto, comecei a pensar nessa coisa dos cursos profissionais, não é? Que há muitas crianças agora em cursos profissionais, muitos adolescentes em cursos profissionais, e eu acho que aí seria, se calhar, mais fácil de conseguir entrar, porque não é necessário ir lá pedir ao Ministério da Educação e aqui e acolá, não é? Seria muito mais fácil, se calhar, entrar por aí e haver ali um programa, uma disciplina, sei lá, uma coisa qualquer, que ajudasse os nossos jovens a pensarem também de forma diferente e a trabalharem estas competências e estas habilidades emocionais e sociais neles. Seria muito por aí. Muito bem, concordo contigo. Concordas? Concordo. O ensino profissional é um ensino espetacular, temos muita falta dele. O meu filho acabou agora, está quase a terminar um também, dá-lhe ferramentas muito, muito úteis, com todas as limitações e coisas que poderiam ser melhores, mas de facto ainda iria mais longe. Acho que devíamos mesmo ter... Até poderia ser nessas escolas, mas cursos profissionais quase só dessas matérias que tu estás a falar. Porque se a gente os tira noutros lados, claro, não é? Acho que sim. Acho que a malta sim, ia ganhar muito com esse tipo de disciplinas. Sim, porque uma criança, um adolescente que se conheça, não é? E que consiga identificar o que é que quer, porque muitas crianças vão e não sabem o que é que querem, não é? Aliás, nem nós adultos às vezes sabemos o que é que queremos, quanto mais eles, não é? Portanto, se eles conseguirem perceber quais é que são as suas características, quais é que são os seus pontos fortes, quais é que são os seus talentos, mais facilmente eles vão conseguir definir o que é que querem para o futuro deles. E faz sentido aquilo que tu estás a dizer. Portanto, haver um curso só, chamemos-lhe assim, não é desenvolvimento pessoal, mas um curso que tenha áreas que trabalhem o nosso interior, sim, não é? Seria, sim, uma mais-valia, acho. E se não fosses o que és, o que é que querias ser? Eu queria ser uma águia. Opa! Não digas que és do Benfica. Por acaso até sou. Muito bem. E uma águia porquê?
de liberdade. Eu sou muito amiga da liberdade. E voar, era o meu sonho, era voar. Voar... Aliás, já mandei de paraquedas, a experiência não foi muito boa. Então, o que é que remendes bem? É pá, o meu estômago não aguenta aquilo. Diz que se enjoa, se calhar também se enjoa. E não, aliás, eu enjoei ainda a subir na avioneta, não sei se estás a ver bem. Foi uma experiência muito fixe, eu ia adorar aquilo se o meu estômago tivesse deixado. Porque aquela cena tu estares ali, não é? É muito fixe, mas lá está, pronto, não correu muito bem. Estávamos a falar há bocado de redes sociais e de tecnologias para crianças e agora vamos falar para adultos. Como é que tens usado? Como é que está a tua vida e a tua relação com as redes sociais? Até que ponto isso pode ou não ser importante na divulgação do teu objetivo e do teu sonho? Olha, a minha relação com as redes sociais não é muito fácil. Para já porque não tenho muitos conhecimentos na área, não é? Apesar de eu vou tentando, portanto eu tenho um podcast, divulgo no Spotify, portanto como é que se chama o podcast? Tenho um podcast que se chama Semear com Amor e Colher com o Coração. Semear com amor e colher com o coração. Isso, está disponível no Spotify. Muito bem. E tenho uma conta no Facebook e no Instagram, que é a Lourdes Pequis Coach, e tenho a minha pessoal, onde eu divulgo também depois a parte da profissional. E basicamente é isto, portanto eu faço publicações semanais e pronto, e é isto. Até que ponto nós, hoje adultos, ou melhor, até que ponto estas redes sociais e não só, plataformas como tu disseste agora, Spotify, que não é nenhuma rede social, é uma plataforma de áudio, e o YouTube, que é uma plataforma de vídeo e áudio também, até que ponto isso vai facilitar ou dificultar o teu trabalho? O que é que tu achas? Eu acho que vai facilitar. Se eu souber usar, vai facilitar bastante. Não sei, eu estou a perguntar. Não, eu acho que sim. Eu acho que em termos de divulgação do meu trabalho, não é? É muito mais fácil as pessoas conhecerem-me através das redes sociais do que pessoalmente. Não é? Até porque eu tenho, por exemplo, um ouvinte do Brasil, do meu podcast. Portanto, era impossível se não fosse através destas plataformas. E achas que nós em Portugal ainda olhamos para isto dessa forma mais profissional ou ainda olhamos numa de amadorismo, vou lá quando é para ver a fotografia do vizinho ou para ver se o Benfica marcou golo? Como é que tu vês isso? Eu acho que sim. Eu acho que a maioria das pessoas com quem eu converso e que eu vejo, não é? Usam as redes sociais para isso, para ver o que é que o outro pôs, o que é que o outro fez, o que é que não sei quê, o que é que não sei quantos. Em termos profissionais, eu também faço isso, às vezes quando vou lá colocar as coisas aparece uma outra situação e eu vou ver. Mas geralmente uso mais para colocar a informação que eu quero colocar mas sim, vejo que a maioria das pessoas, pelo menos das que eu conheço e que eu vou vendo naturalmente, usam mais nessa parte de amadorismo, de vir ver. Eu acho que nós temos muito e é facto, qualquer coisa que queremos ir ao YouTube buscar, dizemos sempre que os brasileiros têm tudo. Tudo, né? Tudo. Tudo. Eu acho que as pessoas ainda não começaram nós ainda, não são todos, ainda não refletiu o porquê. Já tenho falado com algumas pessoas sobre esta questão, sou uma pessoa muito ligada às tecnologias, aliás, sou programador informático de formação, tenho formação em redes sociais, essas coisas todas. Mas isto para dizer o quê? Ainda não entendemos que uma das razões, isto por causa da tua profissão e da profissão de qualquer pessoa que tenha, que os brasileiros, ou a grande maioria que faz isso, percebeu que aquilo é uma segunda profissão. E essa é a razão pela qual eles fomentam tanto conteúdo. Porque eles não produzem conteúdo para o YouTube para inglês ver. Claro. Porque o YouTube paga. O YouTube é um part-time. Às vezes nós andamos à procura de part-times e vamos dizer o que é que eu vou fazer aqui, e eles entenderam que, por exemplo, podia dar outro exemplo, mas o YouTube é um part-time. E como é que é? Produzindo conteúdo para o YouTube. E os brasileiros entenderam isso muito rapidamente, ok? Na tua área há conteúdos espetaculares, mas aquilo é tudo por essa razão. Fazem porque gostam, obviamente, e porque o principal é sempre esse, não é? Eu começo porque sim, mas o que eu quero dizer é que nós em Portugal ainda estranhamos, então tu fazes muitas vezes, tens um podcast, tens aqui. O meu podcast neste momento é uma forma de eu divulgar profissionalmente o teu trabalho, repara. Ok? Eu não faço isto só porque gosto, faço isto com o interesse de que quem cá vem fica conhecido.
E esta visão, nós em Portugal já temos muita, a malta nova começa a ter muito essa visão, mas a malta nova ainda não, eu acho que ainda não investe muito. Temos aí meia dúzia de pessoas já em todas as plataformas, depois pode ser no Facebook, como pode ser no Instagram, tudo isto é. E então eu queria fazer essa questão, porque muitas das pessoas que eu falo levam só mais para a questão da brincadeira. Quando nós não temos negócio, está tudo certo. Agora, quando nós temos algum negócio, nós temos que olhar para isto como uma ferramenta de negócio, tudo isto que está à nossa... E perceber qual é aquela que a gente se identifica mais e depois e aprender. Porque, como tu dizes, um brasileiro vê o teu podcast como uma pessoa da China, do Japão, vê da mesma forma. Portanto, temos que estar atentos a essas questões. Quem quer fazer isto de uma forma mais profissional. Menina Lourdes, primeira pergunta do dia. O que é que te motiva a alcançares esse teu objetivo que falaste há bocado? O que me motiva sempre é eu saber que posso melhorar a vida de alguém. Sim. É isso que me motiva. E eu saber que faço a diferença numa família, que existem relações muito mais harmoniosas naquela família ou naquela sala de aula, isso para mim é suficiente. Muito bem. Isto é que é a resposta na ponta da língua. Não querias, não. Vais ler esta aqui, está bem? Para ti? Não para ti próprio. Já perdi tudo. Não posso ler uma para ti? Podes Tens que me dar aí para escolher o baralho. Aqui, aí a escolher. Ainda está aqui mais esta aqui e... E pá, esta é boa. Esta daqui. Já escolheste para mim? Eu já escolhi para ti. Vamos começar a fazer de maneira diferente. A nossa produtora é que vai ler as perguntas. Temos uma câmarazinha ali apontada para ela, que isto não é só estar aí. Já comeu 3 chocolates no tempo que esteve aqui. Quem? A nossa produtora. Ai, que língua. Então, eu leio uma e tu lês outra para mim. Vai, Tá? boa, vamos embora. Como é que vai ser o teu futuro se continuares a fazer exatamente aquilo que tens vindo a fazer? Se eu continuar a fazer exatamente aquilo que eu tenho vindo a fazer, o meu futuro vai ser igual ao dia de hoje. E isso é bom ou é mau? Não tem que ser mau necessariamente. É bom por um lado, porque sei que estou a fazer diferença na vida das pessoas com quem estou, espero eu. E é mau porque só fica ali. Não consigo ajudar mais pessoas. Mas neste momento consideras que aquilo que estás a fazer é positivo e vai de encontro àquilo que são os teus objetivos? Não. Não? É positivo, mas não vai de encontro aos meus objetivos, porque os meus objetivos não é só ali. Ok. Não é só no sítio onde eu estou agora. Seria alargar a mais sítios. Ok. Então, saberás de certo o que fazer de diferente, já falámos há bocadinho, e estou certo que... Quer dizer, eu saber até sei. Mais ou menos. É que há aqui uma pergunta que diz assim, o que é que lhe impede de fazer aquilo que já sabe que quer fazer? É isso, né? Os tais sabotadores. Força. Se a tua vida terminasse hoje, o que lamentarias não ter feito ou vivido? Já não posso meter esta aqui. Vou pôr porque é parecida, mas tens mais tempo que eu ainda. Se a minha vida terminasse hoje... O que é que lamentavas não ter feito ou vivido? Lourdes. Eu há poucas coisas que ainda não tenha... há muitas coisas que ainda não fiz. Mas assim, daquelas que eu mais queria fazer, já tentei quase tudo. Tentar. Eu já experimentei, não é tentar. Já experimentei quase tudo. Mas eu penso que aquilo que eu lamentaria se terminasse hoje, e a pergunta é muito concreta, portanto não há que fugir a ela, era efetivamente, a nível profissional, vou para aí para o nível profissional, era não ter vivido exclusivamente disto que estamos aqui a falar, por exemplo, e de música, por exemplo. Era por uma questão de liberdade. E é para isso que eu também estou a caminhar. Portanto, se a minha vida que terminasse hoje, o que eu me tinha arrependido era disso. Era de ter estado ao sabor de outros horários, de outras coisas, quando eu poderia ter... E depois voltavas tu agora, e o que é que te impede? Mas não temos o tempo todo, não é? Que a gente só paga para 50 minutos, já estamos a... Agora sou eu.
Só que esta aqui, já viste, ela lixou-me, mas agora tenho que te perguntar à mesma, não é? Vai, força. Adivinhaste mesmo, que é, se te dissessem que tens 3 anos, tu tens 3 anos. Ainda tenho 3 anos. É que eu escolhi esta e ela escolheu do dia. Para viver, o que é que gostavas de fazer nestes 3 anos? Coisas práticas. Epá, é o que eu te disse, o que eu gostava de fazer era conseguir entrar nas escolas. Coisas práticas. Isso é um objetivo. Coisas práticas. Fazer um programa. E ora aí está. Ora aí, meu bem. Concretizar um programa. Bordy. Para levar para as escolas. Ok. Pronto. Assim já é. Já saímos daqui com uma coisa que é linda. E agora... Tenho aqui mais umas coisas muito interessantes. Se estão a gostar, como é óbvio, não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Até há pouquinho tempo atrás estávamos a apelar para chegar aos 50 subscritores, depois passámos para apelar para chegar aos 100 subscritores, depois passámos para os 150 subscritores e estamos quase nos 200 no YouTube e o objetivo é esse mesmo, é chegarmos aos 200 para depois passarmos aos 250. E agora vamos à parte mais bonita. É? É mais bonita. Para os desenhos, para a maneira como vamos terminar. Eu vou-te dar a oportunidade aqui concreta de escolheres os teus 3 maiores valores que encontrares aí. Já fizeram o like? Já ativaram o sininho para estar atento a tudo? Siga. Bota um like. Bota o like. Lourdes, número 1. E porquê? Liberdade. Águia. Liberdade. Eu acho que um dos meus valores é a liberdade. Eu gosto de ter liberdade de fazer aquilo que eu acho que devo fazer. Não porque o outro acha que eu devo, nem porque o outro acha bem ou acha mal. Não, eu é que tenho que achar, eu é que vou fazer. Portanto, gosto de ter essa liberdade e não ser bloqueada pelas pessoas que acham que eu não devo fazer. E estás livre? Sentes-te livre neste momento? Sim. Muito bem. Então eu vou dizer agora um, depois dizes o outro. Este é dos mais importantes para mim, que é o humor. Uhum. Eu vivo muito de humor, toda a minha vida foi nesta parte, quer seja na música, quer seja na minha vida, dou muito valor ao humor e é uma grande arma. Quando nós forçamos o humor, quando nós forçamos o riso, mesmo que a gente esteja triste, não é que eu não aceito a tristeza, estou a falar agora de outra vertente, ele funciona mesmo. E o humor é das coisas que a humanidade mais precisa e é daquilo que eu mais me alimento na vida, é do humor. Boa. Second. Depois eu tenho aqui, esta tem calma, paz, leveza de espírito, serenidade e tranquilidade. Isto é uma coisa que eu há 3 anos atrás não conhecia sequer. Esta coisa da serenidade, não fazia ideia do que era isto. Eu vivia a minha vida a 100 à hora. Aliás, eu tinha uma colega na secretaria que cada vez que eu passava dizia assim, passou ali a Lourdes, até fazia vento. Tipo flash. A minha cabeça estava sempre a 1000 a hora. Eu estava a fazer uma coisa, eu estava a pensar do que é que estava para fazer a seguir, o que é que não sei o quê. Depois com a coordenação ainda ganhei mais esta ânsia. Mas depois percebi que não era nada disso e que isto não me fazia bem e percebi que havia aqui muita coisa dentro que estava a obrigar-me a ser assim e depois mandei essas coisas todas fora e para mim agora um dos valores mais importantes é a paz, é eu estar em paz comigo mesma e há muito pouca coisa que me tira do sério, muito pouca. Eu tento fazer aqui uma reflexão do que é que pode levar os outros a terem determinadas atitudes e por isso, tanto isso não me vai afetar de forma a ficar nervosa ou zangada. As injustiças tiram-me do sério sempre, pronto, mas tudo o resto eu consigo mais ou menos gerir. E como é que está o teu nível de autoconhecimento? Ainda não falámos sobre isso. Eu acho que o meu nível de autoconhecimento está muito melhor do que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, mas ainda não é total, naturalmente. Nós estamos sempre a descobrir coisinhas que estão lá encafuadas, fechadinhas a 7 chaves. Mas existiu alguma mudança? Eu digo-te isso porque no meu caso foi aquilo que mais mudou a minha vida. Existiu de facto alguma ação, ou algum dia, ou alguma data, ou alguma coisa que tu tenhas percebido que efetivamente melhoraste de vida porque te conheceste melhor? Tens noção de algum acontecimento ou de alguma coisa que tenha isso? Ou essa é uma coisa que nunca refletiste muito sobre? É assim, eu noto que em determinadas situações, com o meu filho, por exemplo, eu noto isso, eu notei isso, que sim, que fez muito bem. Ou seja, eu tive aquele comportamento porque já me conheço melhor. Eu não reagi da forma que era habitual porque já me conheço melhor. E com as minhas crianças também, muitas vezes, sim. Muito bem. Inteligência. Não é que eu me considero uma pessoa inteligente.
É por não me considerar ainda uma pessoa muito inteligente que eu dou valor à inteligência. Eu penso que a esperteza é uma coisa boa, espetacular, considero muito mais esperto do que inteligente, e se calhar até muitas vezes faz mais falta sermos espertos e desenrascados do que inteligentes, mas tenho a certeza absoluta de que uma força de vontade muito grande, o conhecer-se bem, mas nós sermos o mais inteligentes possíveis em relação àquilo que queremos saber, nos escuda de uma forma que de outra forma nós somos facilmente, não é, derrubados, não é muito forte, mas eu penso que a inteligência é dos valores a que eu dou mais valor, até pelo mundo que nós temos hoje, fruto, à exceção das coisas más, tudo aquilo que nós temos é fruto deste valor, de pessoas meterem ao dispor dos outros a inteligência que têm. Boa. Eu gostava de ter encontrado aqui outro valor, mas como não encontrei... Tinhas aqui uma carrada deles, mas assim é que é giro. Pronto, eu escolhi este, melhoria contínua. Ui. Porque eu acho que nós, a partir do momento em que tu te dispões a estar com crianças, te dispões a ter filhos, tu tens que melhorar continuamente. Tu tens que fazer diferente continuamente. E se não funciona assim, tu tens que fazer de outra forma. E portanto, eu acho que a melhoria continua em tudo, em todas as áreas da nossa vida, apesar de não conseguirmos sempre, mas tendo consciência da falha, não é? Mudar e melhorar sempre, continuamente. Também concordo contigo. Isso é espetacular, isso. E por último, o equilíbrio. Fez muita falta durante muito tempo. Portanto, não era aquele, como tu dizes, tonto, no sentido de fazer tudo rápido como tu fazias. Não, era pior. Portanto, sempre fui uma pessoa que nunca fui muito equilibrada no sentido por exemplo, da consistência, no sentido da persistência. Sempre comecei e acabei as coisas de uma forma muito rápida. Por um lado, aliás, só houve um lado positivo nisto, foi que experimentei e que adquiri conhecimento, mas tudo o resto não foi positivo, foi negativo. Porque perdi tempo, não investi tempo, nunca na realidade fiquei a saber a fundo aquilo que eu até tinha jeito, porque das minhas piores características é saber de fazer tudo um pouco, e isso é muito mau. Porque depois eu tenho curiosidade, vou ali e faço, mas depois esquece e acabou. E então o meu nível de autoconhecimento começou por aí, de descobrir o meu propósito de vida, e quando eu descobri esse meu propósito de vida, deu origem a que este meu equilíbrio fosse efetivamente constante, e hoje tudo o que eu faço profissionalmente, estou só a falar profissionalmente, já tem uma grande base de equilíbrio. Posso dizer que tudo o que eu faço, desde este podcast, à música que eu produzo, ao trabalho é tudo equilibrado, consciente, certo, e isso é fantástico. Para quê? Porque eu consigo dizer facilmente não a muitas coisas, e isso é espetacular. Não temos mais. Olha, queria só dizer, em relação ao tu teres falado aí no humor. Sim. E teres dito que às vezes um sorriso, né, que resolve. Eu canto o Bom Dia com os meus meninos, todos os dias nós cantamos o Bom Dia, e a seguir a cantarmos o Bom Dia vou-te dizer, é uma técnica de mindfulness que eu uso com eles, que é, inspirando, eu acalmo o meu coração, expirando, eu sorrio. E eu olho para eles todos e faço questão que eles sorriam. E eu estou assim com cara de totó, não é? Até que todos eles me mostrem os dentes, porque eu sinto que o estado de espírito deles muda quando eles sorriem. Não é? Ainda falta um bocadinho, mas era só para chegar até à parte do sorrio. Sim. Até à parte do sorrio, e achei piada porque lembrei-me, quando tu falaste nessa parte do humor, lembrei-me de que sim, influencia. Nós abrirmos a cara influencia ao nosso estado de espírito naquele momento. E então diz-me uma coisa, e o que é que influencia o facto de seres nazarena? O que é ser nazarena, Lourdes? Esta pergunta é a pergunta para $1 milhão. É mesmo. Olha, ser nazarena é ser lutadora, sabes? Eu acho que sim. Eu acho que as nazarenas são umas mulheres de garra, são mulheres lutadoras, e eu acho que não fujo à regra. Não é? Aliás, eu fui para a tropa contra tudo e contra toda a gente. Estás doida? O que é que tu vais fazer para a tropa? E eu fui, assim mesmo. Portanto, eu acho que sim. Acho que somos mulheres destemidas e que levamos tudo à frente se for preciso. E quando chega a nós, quando chega à nossa família, nós então viramos furacões. E muito acho bem. Que é muito isso, ser nazarena, acho que é muito isso. E a ligação com o mar é uma coisa impressionante. Eu moro em Pataias e eu
pelo menos 1, 2 vezes por semana eu tenho que ir, tenho que passar na Marginal, abro as janelas só para sentir o cheiro da maresia, sabes? Sim. E é qualquer coisa. O cheiro da Nazaré é diferente, pá, não sei, eu consigo distinguir o cheiro da maresia da Nazaré dos outros sítios. Eu passo em São Martinho também, não é? E até brinco com uma colega minha que é de São Martinho, que é tipo lodo, não é? Não é giro, aquilo é giro, é engraçado. Mas o cheiro da maresia da Nazaré é diferente, pronto. Muito bem. E antes de nos irmos embora, quero que digas aquilo que te apetecer dizer. Aquilo que me apetecer dizer é pá, eu quero que as pessoas sejam felizes. Sim. É isso. Isso é muito pouco. E que deem muito amor. Eu acho que há uma frase da Louise Hay que é aquela que me inspirou e que me inspira, que é: quanto mais amor dou, mais tenho para dar. E eu acho que é isso. Eu acho que, resumindo, é mesmo isso. Deem amor, porque vão receber amor e vão ter mais para dar ainda. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Foi um gosto enorme ter estado aqui connosco esta tarde. Sempre que quiseres voltar, podes e deves voltar. Um grande abraço também para todos que estiveram aqui desse lado. Hoje falámos de educação, de crianças, de amor, de paz, de sorriso. Voltem para a semana, que nós também, neste nosso Gente que é mais gente. Fiquem bem.